Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Boa noite, meus queridos. Paz Deus, do Senhor. Deus abençoe, proteja, ilumine cada alma, cada irmão que está aqui conosco, amém? Amém. Em nome de Jesus, passando aqui para fazer aquela oração abençoada, deixar a mensagem dessa noite que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, amém? Apesar de retaliações, bombardeios, né? Somos muitas das vezes afrontados, meus irmãos. Mas o importante é que Deus venha a ser glorificado. O intuito do canal é isso, tudo para a glória de Deus. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. As pessoas às vezes nos interpretam errado, erroneamente, né? Tem andado com o coração muito endurecido, sabe? E todos nós precisamos nascer todos os dias. Meus irmãos, antes da mensagem, pedimos para vocês dar aquela força pro canal, tá bom? Compartilhar, escrever, comentar, tá? Ore pela gente, que em nossas orações fazemos menção de todos também, ainda que somos limitados, né? Pecadores, falhos, sedentos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Confesso que estou muito triste, né? Não vou entrar em detalhes, irmãos, porque não convém, mas a mensagem é sobre isso, quanto nós temos que amadurecer. Porque de onde nós menos esperamos é de onde vêm os bombardeios. Sabe, que você tentar promover o bem e a pessoa às vezes entender totalmente errado e falar que você é cavalo de Satanás, que você está sendo usado pelo bicho. Irmãos, eu escutei isso, sabe? E sem ressentimento, sem mágoa nenhuma. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas foi uma apunhalada no peito. Nós não somos perfeitos, sabe? Mas são palavras agressivas, palavras pesadas, que nós temos que se policiar, onde servos de Deus, servas de Deus não pode ter esse tipo de comportamento. Eu lembro de uma feita que o Senhor Jesus ele falou, né? Chamaram os fariseus e os publicanos, os mestres da lei, chamou o Senhor de chefe maioral dos demônios, Beuzebu, que expelia, né? Que curava pelo dedo de Satanás, maioral lá. Jesus falou, se o dono da casa, né, chamaram de Beuzebu, quanto mais os domésticos. Então, quanto mais a gente, quanto mais o Espírito Santo, pela misericórdia, ele vai dando palavra pra gente, mais vai ter alfinetada, sabe? Apunhalada. Mas o importante é a gente orar, né? Como nós vamos ler aqui. O tema desta noite, meus irmãos, depois iremos fazer a oração, é batalhas da vida. Batalhas da vida. Nós iremos ler aqui 3 textos, tá bom? Tentar ser breve. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Na Bíblia que nós estamos em mãos, está escrito assim no título da mensagem. A liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é limitada pelo amor. Quem não gosta de liberdade? Às vezes nós gostamos de liberdade, mas não gostamos de limite. Mas fala que o amor limita a liberdade. Coloca freio, rédea na liberdade. Né? Vamos entender o texto. Mas antes nós fizemos aqui uma anotação. Tem coisas que temos que se calar. E falamos em momentos, e temos que falar em momentos certos. Existem limites para não pecarmos entrando na carne. Então nós temos que o quê? Ponderar o nosso vocabulário, né? Colocar limites, freios. A Bíblia fala que os animais mesmo colocam freio. E nós também temos que ter domínio sobre o nosso corpo, as nossas atitudes. Isso é pedir para o Espírito Santo estar nos lapidando, vigiando, descendo na olaria. Sem achar que iremos prestar conta. Né? Então, existem limites para não pecarmos e entrarmos na carne, sem achar que nós não iremos prestar conta. Né? Porque nós acabamos entristecendo a Deus, muitas das vezes, e o alheio, o próximo, que é a imagem e semelhança do Senhor. Tais coisas como sermos desaforados,
desaforados, abusivos, sem domínio próprio, sem modéstia, sem simplicidade, né? Então, muitas das vezes nós somos implacáveis, né? Não temos cautela, não queremos liberar perdão, né? E nós estamos sendo observados. Agora, você lembra do título? A liberdade é limitada Pelo amor. pelo amor. O amor, ele coloca o quê? Limite. Limite. Liberdade, sinônimos. Independência. A liberdade sugere independência, autonomia, libertação, livre-arbítrio, né? A pessoa se sente o quê? Livre, leve. Ilimitada, né? A liberdade é limitada pelo amor. E os sinônimos, e o sinônimo de limitada é limite, né? É algo reduzido, um esgotamento, um basta, algo restrito, uma parada, um freio. Então, olha o que diz o texto. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Lembra do lavar os pés um dos outros? O exemplo que o mestre tem nos ensinado, admoestado. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Não, falta aqui, ó. Antes servos um dos outros pelo amor. Pelo amor, olha aí. Servos um dos outros pelo amor. Pelo amor. Tá vendo? Às vezes tá cansada, meus amor. Pelo amor. Meus amados, eu falei meu amor. Mas pelo amor tem algo ali, é uma liberdade limitada. Limitada. Não é só porque você tá servindo por amor que você também é um bobo. Tem que ser, exatamente. Né? Ah, tá que bom. Você aceita Abrir tudo. Os braços, não, não é isso. Tá falando na forma que a pessoa entra com o quê? Com malícia. Na carne. A pessoa fala assim, né? Quer dizer, eu sou livre, o Cristo pagou um alto preço por mim, eu posso tudo. Não. Tem limite, tem regras. Para ser salvo tem regras. Então diz mais, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então todos os mandamentos é em vão, se nós não se esforçarmos em amarmos os nosso próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, não vamos receber a recompensa. O que Jesus ele veio nos ensinar. Então vamos falar aqui agora o que está no livro de Lucas 8. O título da Bíblia, aqui que estamos em mãos, versículo 19. Em cima está o título assim, ó. A família de Jesus. Quem não quer fazer parte do rebanho? Quem não quer fazer parte, né, do remanescente salvo? Quem não quer, meus irmãos? Ir para as bodas do Cordeiro. Quem não quer? Todos nós queremos ser saciado, né? Se regozijar, né? Ser felizado, né? Em receber tamanho prêmio, que é a salvação. Então, mas para isso nós temos que se aplicarmos segundo os rudimentos, segundo os preceitos do Senhor. E aqui na Bíblia fala a família de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Está falando de mãe e irmãos biológicos. Enquanto Jesus estava focado pregando e anunciando o reino. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Era muita gente que aglomerava em volta do Senhor Jesus. Então estava a mãe dele e os irmãos. E lhe comunicaram, chegaram até Jesus a notícia. E disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Tua mãe biológica aqui te gerou, te concebeu. E seus irmãos também biológicos estão lá fora, Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus. Olha como ele foi enfático, meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam, as colocam em prática. Então, tem a ver com o tema.
Pode falar. Você vê que é algo curioso, né? Quando ele fala isso, por mais que ali a mãe dele, biológica, né, colocou ele no mundo, que deu a luz a ele, e os irmãos, carnalmente falando, é, eram famílias de sangue, né, sanguínea, né, porque eram filhos de Maria. Mas um fato muito curioso é que todos eles sabiam quem era Jesus, por ser família, sabia que Jesus Glória a era o Deus. mestre que foi enviado. Jesus estava neste local pregando para aquela multidão. E por que não a família dele biológica não estava ali? Sabendo quem ele era e qual era o papel dele a ser desempenhado. Ele é o Salvador, Você vê que né? tem um versículo que Jesus fala que nenhum profeta, né, na sua parentela tem honra. Tem honra. Né? Seriam os primeiros a estar aplicado, Exatamente. né? Tá Isso que eu interessado em queria. querer, né? Estar Nesse com ponto eu foco queria. no objetivo. Exatamente. Vamos continuar, meus amados irmãos. E você vê, meus irmãos, que é no meio da igreja que às vezes tem problema. É no meio da irmandade, onde deveria ter afeto, acolhimento, amor, generosidade. Tem o quê? Perseguição, tem calúnia, tem fofoca, tem inveja. É É verdade. só Jesus mesmo que é o cabeça para corrigir, sabe? Colocar cada membro no seu lugar, falando espiritualmente. Olha o que Jesus fala aqui, Lucas 6:20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados, felizes, vós, os pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados, felizes sois quando os homens vos odiarem. Felizes sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem, por causa de levar Jesus, do bom comportamento, do bom testemunho. Quer dizer, se levantar calúnia, inveja, fofoca, bem-aventurado. O galardão, a recompensa é grande. Regozijai-vos, alegrai-vos. Naquele dia, exultai, porque grande é a vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam com seus pais e com os profetas. Com os patriarcas na fé não foi indiferente, foi da mesma forma. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quer dizer, tá se abastando só no dinheiro, não quer procurar Deus, não quer andar em integridade. Não estamos generalizando, mas a maioria de pessoas que olham somente para o monetário acaba o quê? Afundando. E faz do dinheiro um Deus. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Tá farto agora? Vai ter fome. Busque enquanto pode achar. Bate enquanto pode abrir a porta. Invoque enquanto o Senhor está perto. Ai de vós, os que agora rides, está tirando sarro, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha isso. Louvou quem? Os falsos profetas. Recebeu elogios. Cuidado com os aplausos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Gente, isso está em vigor. Nós temos que fazer morrer o velho homem. Lembra que começamos falando batalhas da vida? Lembra que começamos falando que a liberdade é limitada pelo amor. Nós temos que o que? Somar. Nós temos que se esgotar para poder ajudar. Não ser um peso, uma âncora ali, sabe? Mas não se fazer pesado pro irmão, mas carregar o fardo do irmão. Somar. Não andar na carne. Se esforçar em andar em espírito, integridade.
Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Já vi pessoas falando, não, isso é impossível nos dias de hoje. Meu irmão, buscar em Deus força. Temos que buscar em Deus, porque isso daqui é verídico. Temos que ser um cordeiro no meio dos lobos. Ao que tira a tua capa, deixa também levar a túnica. Dá a todo que te pede. Logicamente, a gente não é assim. Nós temos que nascer de novo todo dia e pedir para Deus ir lapidando, restaurando, limpando, tirando as arestas, sabe? É isso. Dá a todo o que te pede. Use a fé. Mas a pessoa, quem vai entender isso? É complicado, eu vou ficar sem nada. Não, Deus está ensinando a gente a aprender a confiar nele mais. Que ele está velando pela gente, nos observando. E se alguém levar o que é teu, não entres e demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Se eu só amar e falar bem de quem me ama. Porque até os pecadores amam aquele que vos amam. Se fizeres o bem a quem vos faz o bem, qual é a vossa recompensa diante de Deus? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem espera receber, tendo interesse, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, Jesus vai e reforça aqui, ó. Amai, se esforçai, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno, Deus é bom, até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Nós temos que ter estoque de perdão. Saber perdoar, não ser rancoroso, não guardar mágoa. Quer falar? Não. Como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-ão. A boa medida e recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha que como Deus é gracioso. Se nós dermos e abrirmos a mão, o coração, Deus ele vai o quê? Encher o nosso celeiro. Fazendo o quê? De amor, com generosidade. Então, de novo, ó. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O próprio Deus vai tocar, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí Jesus, propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Alguém que está no oculto levar outra pessoa, sabe, não tem como. Não, cairão ambos no buraco, um barranco. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre, aquele que observar as atitudes do mestre, do Senhor Jesus. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tua trave que está no teu olho? Deus enxerga o nosso pecado. É mais fácil nós enxergarmos o erro dos alheios, dos outros, mas os nossos é difícil nós corrigirmos. E Deus quer que nós procuramos fazer um check-up, analisarmos onde estamos errando e redimirmos, mudarmos a nossa conduta. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, não há árvore boa que dê mau fruto. Nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida, cada pessoa é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de vidimos de uvas. Vidimão de uvas não colhe de espinheiros, nem abrolhos de uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais de Senhor,
Senhor, e não fazei o que vos mando. Jesus está mandando, é mandamento. Amar o próximo, não caluniar, não julgar. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profundamente uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aquele que observa e obedece é aquele construtor prudente, que ele faz um alicerce, aonde? Na rocha. E achou a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque Jesus é a rocha. Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica a palavra, o que ouve e não pratica a palavra é semelhante ao homem que edificou, construiu também uma casa sobre a terra, sem alicerces, sem firmeza, sem coluna, sem base. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então é isso, meus irmãos. Jesus quer que nós sejamos prudentes, o bom construtor, né? Que edifica e coloca a palavra dele em prática, né? Sobre a rocha. De novo, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, aquele que observa a palavra. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sobre a terra e sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, derrubou. Então, meus irmãos, é isso. Sabe, nós temos que procurar praticar, se esforçar em praticar. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Temos que lutar, né, contra e ter esperança que o Senhor ele vela pela gente. Amém. Que tudo está em vigor. Tudo está em vigor. E vamos prestar contas, meus irmãos. Eu sou um homem passivo de erros, vivo errando, pedindo perdão, misericórdia para o Senhor, sabe? Mas a gente tem que fazer uma autoanálise todo dia. Amém? Careço das orações dos irmãos, amém? Vamos orar? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai, querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, pela Tua visitação, obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos, pelo Teu cuidado sobre nossa vida. Sabemos, Pai, que nós não somos cavalo de Satanás, somos servos do Senhor, e como um dia te entristeceram aqui na terra, isso não é nada, Senhor, do que escutamos, porque, Senhor, não somos perfeitos, mas por onde passamos, tentamos não se fazer pesado para ninguém. E mesmo assim, Senhor, as pessoas entendem tudo errado. Tem compaixão da nossa vida, dos nossos irmãos na fé, até desses que falaram, Senhor, sem entendimento. Tenha compaixão da alma deles, do ministério. Abençoa o lar de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Nos lava no teu sangue, nos cubra, Senhor, com a tua presença. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Somos caco de barro. Senhor, abençoa o faminto, o sedento, o necessitado. Esse, Pai, que carece, Senhor, da tua mão poderosa, esse talvez que está com a questão, Senhor, na saúde, na área financeira, na área espiritual, entra com providência, Senhor, nos ajude a vigiar, nos ajude, Senhor, a moldar, Senhor, o nosso corpo segundo o teu querer, a frear a nossa língua, limpa os nossos corações, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos, pais, mães, irmã, sogras, sogros, cunhados, filhos, sobrinhos, vó, Pai, todos que estão ao nosso redor, entregamos em tuas mãos, cada irmão que está aqui conosco no canal, escutando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e abençoa, protege e guarde cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, meus queridos.